Galera, se você está procurando conteúdo matemática simples, fácil, objetivo e interessante, eu sou o professor Daniel e eu vou te mostrar todas essas qualidades que a matemática tem para te oferecer. Vem comigo, vem! O que seria porcentagem? Esse assunto que é muito utilizado não só dentro da escola, mas se você parar para pensar direitinho, no comércio isso é amplamente divulgado e todo cara que trabalha no comércio, com vendas, tem que saber a ideia de porcentagem, ok? Porcentagem também é usada muito em bancos e assim sucessivamente. A parte financeira, tudo que trabalha com dinheiro, usa muito porcentagem. Então, se esse assunto é tão utilizado no nosso cotidiano, então nós precisamos saber o que é porcentagem. Então, porcentagem é um conceito extremamente simples da matemática. Para você entender melhor, porcentagem é qualquer divisão pelo número 100. Então, só como exemplo para você compreender a ideia. Se eu pegar aqui, eu tenho 50 e eu quero dividir isso para 100. Qualquer divisão por 100 é uma porcentagem, ok, pessoal? Então, isso aqui é uma porcentagem. Eu poderia muito bem escrever isso daqui sem utilizar esse símbolo no formato de uma fração. Eu posso escrever essa porcentagem assim. É a mesma coisa, só mudei a maneira de escrever, certo? Então, qualquer divisão pelo número 100 é chamado de porcentagem. Então, qual é o símbolo que nós utilizamos para indicar a porcentagem? O símbolo utilizado para porcentagem é esse símbolo daqui, com duas bolinhas aqui, esse traço no meio, ok, pessoal? Então, nós temos basicamente três maneiras de simbolizar uma porcentagem. E eu quero chamar a atenção para essas três maneiras que você compreenda da melhor forma. Eu vou criar uma situação da seguinte maneira. Imagine que em uma sala eu tenho 100 alunos. Então eu tenho uma sala daqui. Nessa sala eu tenho um total de 100 alunos. Opa! 100 alunos. Ok. Então eu tenho uma sala com 100 alunos. Só que desses 100 alunos, vamos colocar que 60 deles são meninas. Então eu tenho 60 meninas aqui. Meninas. E, obviamente, 40 vão ter que serão meninos, óbvio, né? Então 40 são meninos. Aí eu posso perguntar o seguinte, olha, qual seria a razão, ou seja, a divisão entre o total de meninas e o total da classe? Então, o que é que eu ia escrever? Eu ia escrever a razão dessa maneira. Eu tenho 60 meninas, então 60 meninas dividido para o total que tem na classe. Então eu tenho 60 meninas dentre os 100 alunos que tem lá. E se eu te perguntasse qual seria a representação fracionária da quantidade de meninos? Da mesma forma, eu ia colocar 40 meninos dos 100 alunos que tem em minha classe. Então perceba o seguinte, ó, eu tenho, no caso das meninas aqui, eu tenho 60 meninas dos 100 alunos que tem na classe. No caso dos meninos, eu tenho 40 meninos dos 100 alunos que tem na classe. Essa maneira de escrever, você percebe que eu tenho aqui uma divisão pelo número 100. Então aquilo daria uma porcentagem. Essa maneira de escrever porcentagem no formato de uma fração é chamada de forma fracionária. Eu escrevi uma porcentagem, ou seja, eu escrevi uma divisão por 100 no formato de uma fração. Então automaticamente eu tenho uma porcentagem no formato fracionário. Ok, turma? Só que tem um detalhe, cara, eu poderia muito bem pegar 60 e dividir por 100, fazer o cálculo e dar o resultado mesmo. Se eu fizer essa conta daqui, 60 dividido por 100, eu vou obter o resultado 0,60. Vou separar aqui para vocês. Então, 60 dividido para 100 vai dar 0,60. E 40 dividido para 100 vai dar 0,40. Perceba que essa maneira de escrever eu obtive fazendo o cálculo da divisão. Então essa maneira de escrever, que na realidade é um número decimal, que é um número que tem vírgula, ok? Ela é chamada de forma decimal de uma porcentagem. Então perceba que eu tenho uma porcentagem, eu posso representar ela no formato de uma fração, ou eu posso representar ela no formato de um número decimal, certo? E se eu não quiser usar nem a fração e nem o formato decimal, eu posso utilizar para isso
o formato percentual, que é o formato que a gente conhece de fração. Então eu tenho 60 por 100, é a mesma coisa que 60%, formato percentual. 40 por 100 vai ficar 40%. Então essas são as três maneiras de eu representar uma porcentagem. Ou eu usar o método de fração, ou eu represento no formato de número decimal, ou eu represento no formato percentual. Todas as três representam a mesma situação, ou as mesmas situações, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos para o cálculo de porcentagem, ou seja, como é que a gente faz para encontrar um percentual de uma certa quantidade, certo? Então o nosso objetivo agora é fazer aquilo que muitas vezes o pessoal que trabalha no comércio faz. O cara vai lá, tem um anúncio da geladeira com 30% de desconto. Eu preciso saber quanto é esses 30% em cima do valor da geladeira. Então, como é que a gente faz esse cálculo para descobrir o total que é a porcentagem representa do valor? Dá uns exemplos bem simples para vocês. Imagina que eu queira descobrir primeiro quanto é 10%, vou começar com 10%, de 20. Então eu quero saber quanto é 10% de 20. Cara, eu vou resolver isso aqui usando o formato fracionário e depois eu resolvo isso aí usando o formato decimal, ok? Então usando o formato fracionário, isso daqui é um detalhe importante. Eu não vou usar o formato percentual, porque isso aqui já está no formato percentual, certo? Então deixa eu converter isso daqui para o formato fracionário. Vai ficar o seguinte, pessoal. 10% é 10 por 100. Ok? 10% é 10 por 100. Esse dia aqui vai se transformar em um vezes. Sempre, hein? Sempre esse dia se transforma em um vezes. E o meu 20 eu mantenho. Como eu já sei, eu posso cancelar esse zero daqui com esse. Mas eu também posso cancelar esse zero daqui com esse. E tudo que sobrar eu vou resolver. Então sobrou aqui em cima, na parte de cima aqui, sobrou 1 vezes 2. 1 vezes 2 é o próprio 2. Aqui embaixo sobrou apenas o número 1. Então eu tenho 2 dividido para 1, que vai dar 2. Certo? Então 10% de 20 é 2. Trazendo isso para alguma situação do cotidiano, então se alguém dissesse assim: Fulano, eu quero que você tire 10% desses 20 reais. Você ia dar quanto a ele? 2 reais. Certo, pessoal? Beleza, professor. Como é que eu resolveria isso aí usando o formato decimal? Porque aqui eu usei a fração. Como é que eu uso o formato decimal? Deixa eu colocar aqui a questão. Então eu quero saber de novo quanto é 10% de 20. E eu quero agora utilizar o formato decimal. Bom, se eu escrever isso aqui no formato decimal, isso aqui é 0,10. Ok, pessoal? Esse de é o meu vezes. E o 20, deixa ele lá. Vou fazer essa multiplicação. Deixa eu pegar aqui no cantinho, ó. 0,10 vezes 20. Separar aqui. Então vamos lá. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1, 0, e 0 vezes 0, 0. Vamos para o número 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 0, 0. Fazendo a soma aqui, eu vou ter 0, 0, 2, 0. Só que aí tem um detalhe, eu tenho os números que estão depois da vírgula, ou seja, as casas decimais para contar. Se você observar direitinho, depois dessa vírgula eu tenho dois valores, tenho esse 1 e esse 0. Então eu vou contar de trás para frente dois valores, 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. 2,0 ou 2,00 é o próprio 2. Então isso aqui vai dar, essa multiplicação deu 2, igual ao resultado que tinha dado no outro cálculo, certo, pessoal? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tanto faz se eu uso o formato fracionário ou se eu uso o formato decimal, o resultado vai dar o mesmo. Só como eu falei para você, cara, o formato decimal, o formato fracionário ou percentual é a mesma coisa, representa a mesma quantidade. Então esse primeiro exemplo aí, tranquilo.
Vamos para mais outro exemplo, certo? Vamos lá. Suponha que alguém chegasse para você e dissesse o seguinte: Fulano, eu quero que você encontre 50% de R$ 80. Cara, se você efetuar esses cálculos aqui, da mesma forma que eu fiz com a outra questão, a resposta vai dar 40. Como é que eu faço isso? Eu uso o formato fracionário ou decimal. Eu vou usar o formato decimal porque é mais rápido, certo? 0,50 vezes 80. Será que vai dar 40 mesmo? Vamos verificar aqui. 0,50 vezes 80. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. O cálculo é bem parecido com a outra. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então fica o 0 e sobe o 4. 8 vezes 0 dá 0, com 4, 4. 0, 0, 4. Falei 1 aqui porque é um 0, viu? Então nós temos aqui 0, 0 mais 0, 0, 4, assim vai. Eu tenho dois números depois da vírgula, ou seja, eu tenho duas casas decimais. Então eu conto 1, 2, 40 o resultado. Ok, pessoal? Aí você me pergunta: Daniel, tudo bem, como é que você já sabia que ia dar 40 antes de fazer a conta? Uma coisa muito importante, pessoal: 50% de qualquer valor é a metade do valor que você está observando. Se eu quisesse encontrar, por exemplo, 50% de R$ 120, a metade de 120, 60. Então, lembre-se, 50% sempre será a metade. Ok, pessoal? Vamos para um exemplo um pouquinho mais elaborado para você entender como é que a gente pode aplicar isso aqui. Suponha que você agora vai numa loja e que você vê uma televisão lá, uma Smart TV, e você quer comprar. Suponha que essa Smart TV aí, eu não sei mais ou menos quanto é que é uma Smart TV hoje, mas vamos chutar aqui uma Smart TV no valor de R$ 3.500, certo? Só que o anúncio diz o seguinte: se você pagar à vista, você vai ter 5% de desconto. Então, ele deu 5% de desconto se você pagar a televisão à vista, ou seja, em dinheiro, na hora. A pergunta é a seguinte: quanto é que você vai pagar se você der o dinheiro à vista? Então a primeira coisa que eu tenho que descobrir é quanto é esse 5% em dinheiro, porque os 5% aqui está em percentual. Eu preciso saber em dinheiro quanto é os 5%. Então eu vou procurar assim. Primeiro eu tenho que saber quanto é 5% de 3.500. Tudo bem? Já sabemos como é que nós podemos fazer isso. Ou eu uso o cálculo de fração ou o cálculo decimal. Nesse exemplo aí eu vou usar a fração porque eu posso cortar esse 2 zero quando eu botar o 100 embaixo. Então vai ficar assim, 5 por 100, ok? Vezes 3.500. Aí eu vou chegar aqui, cancelo esse zero com esse zero, cancelo esse zero com esse zero. O que foi que sobrou aqui? Sobrou 5 vezes 35 e embaixo sobrou o número 1. Vou botar logo o número 1 de baixo e eu vou fazer a multiplicação de 5 vezes 35. Vou fazer a continha aqui. 35 vezes 5, que é a mesma coisa, né? 5 vezes 5, 25, vai 2. 5, 3 vezes dá 15, com 2, 17. Então deu 175. Olha, 175 dividido para 1 é o próprio 175. Então, pessoal, esse 175 aí é os 5%, ou seja, é o desconto. Só que você precisa descontar. Descontar é você diminuir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço da TV, 3.500. Se eu separar aqui, eu vou pegar os 3.500, que é o valor que ela está lá no anúncio. E como eu vou pagar à vista, eu vou tirar esse valor, é um desconto. Vou pagar menos. Então, vou descontar os 5% lá, que é esse aqui. Certo? Então, vamos lá.
10 menos 5, 5. 9 tira 7, 2. 4 tira 1, 3. E aqui 3. Ou seja, se uma pessoa pagar a televisão à vista, ele vai levar ela por 3.325, não por 3.500. Ele vai ter R$175 a menos, ou seja, de desconto. Ok, pessoal? Eu fiz essa subtração de maneira rápida, porque subtende-se que você já está acostumado a fazer subtração e às vezes tem gente que faz de uma maneira e outros faz de outra. Então, se você fizer essa subtração da maneira que você souber, se for essa, beleza? Se não for a maneira que você aprendeu, vai dar esse resultado aí, ok, pessoal? Galera, se realmente você gostou desse conteúdo, então dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que fica no canto da tela. Você vai receber muitos outros vídeos interessantes sobre o que é o universo da matemática. Beleza, galera? Tchau!